Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do 1 ao 11. Tendo em vista que você estava sentado até agora, peço que você se coloque de pé para fazer a leitura desse texto. Nós teremos aí breves minutos refletindo sobre o mesmo. Podemos fazer a leitura? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por ter nos preservado por mais uma semana, por ter guardado a nossa vida, por ter nos feito capazes de superar os obstáculos e desafios que esses últimos momentos de agosto nos trouxeram. E nós te entregamos setembro nas tuas mãos, para que seja produtivo, para que possamos ser operosos na nossa fé, não somente durante todo esse mês, mas durante toda a nossa vida. Nos anima, nos fortalece, nos faz compreender através da ação do Teu Espírito Santo a verdade contida nessa porção das Escrituras. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Não feche a sua Bíblia. Acompanhe conosco esses 11 versículos. Pedro vai escrever a sua segunda epístola para os mesmos destinatários da primeira. Vá comigo lá em 1 Pedro, marque aí 2 Pedro e vá lá para 1 Pedro, quando ele no primeiro versículo ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Veja que na segunda carta ele diz servo e apóstolo, a gente vai ver por quê. E ele diz que é direcionada aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Esses são os mesmos destinatários da segunda carta. E existe nessa apresentação da segunda carta algo muito semelhante, mas também ao que ele acrescenta na sua apresentação. Ele agora... Anteriormente ele fala que eles são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Ele apresenta na primeira carta uma introdução trinitária acerca de nossa salvação. Na segunda ele diz: aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ou seja, primeiramente ele trata desses irmãos que estão dispersos como sendo aqueles que foram escolhidos por Deus, que foram justificados pelo Filho, que são regenerados e santificados pela ação do Espírito.
E agora ele classifica, ele categoriza esses irmãos como os que receberam uma fé valiosa mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não é aleatória essa citação acerca de Cristo. Não é ao acaso que ele cita o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Por quê? Porque naquele tempo havia aqueles que questionavam o caráter divino do Filho de Deus. Isso acontece hoje. Ainda há aqueles que não conseguem conciliar. Se ele é Deus, como ele pode vir em figura humana? E se ele vem em figura humana, como poderia continuar sendo Deus? Isso de fato fazia parte da época de Pedro, como também faz parte da época de João, a quem falei na terça-feira. E isso faz muito parte não só dos escritos de Pedro e de João, mas também de Paulo. Isso era corrente naquele tempo. E o apóstolo já inicia a sua comunicação àqueles irmãos, afirmando que Jesus é Deus. Pega só essa frase: a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele termina falando Jesus Cristo, mas ele começou falando que Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele e o Pai são um. Eu não posso dividir as coisas, porque coexistia em Cristo as duas naturezas, a humana e a divina. Não somente Ele é o nosso Deus, mas é também o nosso Salvador. Então ele coloca o caráter divino muito bem expresso na forma como Ele se relacionou com as pessoas, nos milagres que Ele realizou, os ensinamentos que Ele trouxe, a forma como também suportou a ira divina na cruz, mas também ele coloca como sendo o nosso Salvador, porque ele não poderia ser o nosso Salvador, a não ser que ele viesse em forma humana. Era necessária a encarnação. Naquele momento da cruz, estão muito bem presentes o Deus e o homem. Mas obviamente nós sabemos, o Deus não morre. O homem sim, morre, mas ressuscita. Isso para a cabeça daquelas pessoas era muito complicado. Para a cabeça de muita gente ainda é, como uma ressurreição corporal e espiritual. Como isso se deu? De fato, isso vai ser tema para outro momento, porque não é agora aquilo que nós vamos expor. Mas é muito importante que a gente entenda isso e que a gente tenha muita fé que isso de fato é real. Essa é uma das doutrinas base da fé cristã, e se nós não cremos que Jesus é Deus e que é também o nosso Salvador, de fato ele não entrou no nosso coração. A forma como Pedro se apresenta também chama a atenção, porque na primeira carta ele fala apóstolo de Jesus Cristo, na segunda ele fala servo e apóstolo de Jesus Cristo. E vai ser muito útil para a nossa reflexão observar essas duas palavras, porque a escrita de Pedro é apologética. Ele defende a fé cristã e questões básicas da fé cristã, justamente para que aquelas pessoas que estão dispersas tenham firmeza no Evangelho, creiam de fato na palavra de Deus que elas tinham em mãos, ainda não na sua totalidade, mas aquilo que tinham, que elas crescem. Por isso, quando ele cita servo de Deus, a motivação para escrever que ele tem é porque quem é servo cumpre a vontade do seu Senhor, e a vontade de Deus nesse momento era que aquelas pessoas tivessem a certeza de que foram chamadas por ele para serem parte do seu povo. Por isso que certamente, se você observar do versículo 3 para frente, o subtítulo desse bloco textual é a certeza de nossa vocação e eleição. Através do texto que Pedro vai começar a expor nessa carta, as pessoas que lerem naquela época, hoje, vão ter certeza de que, de fato, se elas foram chamadas por Deus, se houve uma transformação nas suas vidas, elas de fato são salvas e devem viver como tais. E que isso não depende delas. Isso foi obra única, exclusiva e total de Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Mas também ele coloca-se como apóstolo. E o que era isso? Hoje nós percebemos pessoas que são
ditas apóstolos, que se autoproclamam apóstolos. Mas o que representava a palavra apóstolo, por exemplo, para Paulo e para Pedro? Pessoas que eram enviadas com uma mensagem. Então, se eu pudesse utilizar essa palavra hoje para algum tipo de pessoa, para alguma classe de pessoas dentro da igreja de Deus, esses seriam os missionários. E a gente sabe muito bem que o missionário não precisa do título de apóstolo para ser um enviado de Deus com uma mensagem profunda, impactante e transformadora. E como apóstolo, como enviado de Deus, com uma mensagem, ele não prega aquilo que ele deseja, mas aquilo que ordena quem o enviou. Certamente você já escutou de alguns de nós aqui que subimos a plataforma para pregar, que o texto que nós estamos expondo não é confortável do ponto de vista de ser difícil teologicamente, de trazer algumas controvérsias, não que a Bíblia as tenha, mas que as pessoas, como um todo, criam controvérsias em cima de determinados textos, que às vezes é difícil para a nossa compreensão, independente dos anos de estudo teológico que nós temos, ainda tem textos que vão ser sim desafiadores para a nossa compreensão, e nós precisamos compreender minimamente para trazer, expor e ser edificante à igreja, mas nós não escolhemos o texto. Por mais que eu diga que hoje estou iniciando uma breve série em 2 Pedro, não fui eu que escolhi esse texto. Certamente, se a gente for friamente observar as questões que estão relacionadas nos textos de Pedro, elas são bem desafiadoras para o tempo presente. Não somente porque ainda existem falsos mestres, como ele vai citar no capítulo 2. Não somente porque nós vamos ver o futuro, o fim dos falsos mestres, que é desastroso, mas também porque ainda existem pessoas que não têm certeza da sua salvação, mesmo dentro da igreja. Mesmo com anos e mais anos de carteirinha de membro, ainda existem pessoas que acham que o pecado que elas cometeram hoje pela manhã, talvez criticando a postura do seu vizinho, lhe tirou das portas do céu. E a gente não pode findar a nossa vida enquanto ministro do Evangelho sem fazer com que você compreenda. Eu sei que não depende de mim, depende do Espírito Santo, mas a minha responsabilidade é dizer a você: se você foi chamado por Deus, você está aqui, você pode ter sim a certeza da sua salvação. Mas isso não é para que você viva de todo jeito, não é para que você seja indolente, mas é para que você viva confiantemente para Ele, para que você devote toda a sua vida para a glória e louvor dEle. Ou seja, a certeza da vocação e da nossa eleição não é para que a gente fique deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, mas é para que a gente fique atentos às vozes dissonantes que surgem tentando nos trazer heresias. Afaste elas com a declaração da verdade e sirva a Deus com integridade e inteireza de coração. Por isso Pedro se preocupa também com esses irmãos, e principalmente porque esses irmãos receberam uma fé igualmente valiosa a que ele recebeu. Como os destinatários da carta receberam a fé em Cristo? Essa que ele cita no final do versículo 1, uma fé igualmente valiosa. Como nós recebemos a fé em Cristo? A fé que também é valiosa. Nós observamos em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas não é todo coração que, ao ouvir a palavra, se quebranta, se arrepende dos seus pecados. Você deve conhecer uma pessoa para a qual você prega periodicamente, durante determinado tempo, e essa pessoa nunca foi convertida. E talvez o seu coração já esteja se desanimando, se desestimulando a lançar mais palavras a ela, porque ela nunca consegue chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas é fato que, como eu falei anteriormente, não depende de nós. A nossa responsabilidade é pregar, independente se as pessoas vão ouvir ou não.
Nós lemos na palavra de Deus profetas que no seu chamado já sabem que vão pregar a pessoas que não vão ouvir, não vão dar crédito à sua pregação. Hoje, infelizmente, por vários fatores, muitos não dão crédito à nossa pregação. Mas o fato é, essa palavra continua sendo digna de aceitação. E nós precisamos pregar. E, no momento certo, fazendo do seu jeito, Deus vai atrair para si as pessoas que Ele de fato tem dentro do seu plano eterno para fazer parte do seu povo. Não é todo mundo que vai ser salvo. Se você ainda se coloca como adepto dessa linha de pensamento, que no final das contas tudo vai dar certo e todo mundo vai ser salvo, me desculpe lhe decepcionar nessa manhã, essa teoria não é bíblica. Existem sim aqueles que foram feitos para a perdição. E a gente percebe isso principalmente em momentos triviais da nossa vida, quando percebemos, por exemplo, um filho que esfaqueia o pai. Se não for a partir da intervenção divina naquela vida, ela está fadada aí ao inferno. O homicídio de um pai, ele não mostra que é uma nova criatura. Ele não mostra afeição pelo Evangelho. Ele não mostra que tem iluminação do Evangelho na sua mente, muito menos no seu coração. É duro perceber que existem pessoas desse tipo, às vezes, próximas de nós. Mas é a mais pura verdade, que se não for pela palavra de Deus, se não for o Espírito Santo a quebrar o nosso coração de pedra e transformar ele em carne, para que a gente entenda essas verdades, a gente não está muito longe de fazer isso. O homem está caído, está morto, e ele não pode fazer por si só o que somente Deus pode fazer por ele e através dele. A fé genuína, salvífica e valiosa é colocada no coração daquele que é alvo da pregação do Evangelho, que é atraído pela graça, que se arrepende dos seus pecados, que é justificado pelo sangue de Cristo, que é regenerado pelo Espírito de Deus para viver em novidade de vida e se santificar dia após dia. Esses são os irmãos a quem Pedro escreve, são essas pessoas que dia após dia lutam contra o pecado para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Assim ocorreu na vida dos irmãos que originalmente foram receptores dessa carta, e assim ocorreu conosco, que hoje estamos iniciando a meditação dessa carta. Pedro cita essa fé como igualmente valiosa, porque ele assegura que os seus leitores não tinham uma segunda classe de cristãos, eles não eram inferiores aos apóstolos. Pelo contrário, ele e seu círculo de cristãos acreditavam na mesma essência de doutrinas evangélicas que aquelas pessoas que estavam recebendo a carta. Hoje eu estou pregando para pessoas que eu creio em Deus, que creem nas mesmas doutrinas evangélicas que eu creio. Então a fé que Deus colocou no meu coração é igualmente valiosa se comparada à fé que Ele colocou no seu coração. E essa pregação surte efeito porque nós temos a mesma unidade de fé. Se nós fomos ensinados na mesma palavra, se nós fomos transformados pelo mesmo Espírito e servimos ao mesmo Deus, a nossa fé é igualmente valiosa. Mas o versículo 2, coloque os olhos nele, ele diz: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Você já pensou no porquê que nós nos cumprimentamos com essa expressão graça e paz? Acho que já foi alvo, talvez, de algum conselho, de alguma reunião de assembleia. Alguma pessoa já se preocupou em saber por que nós utilizamos essa expressão, por que não outra? Tem irmãos que não citam, né? Você pode dizer graça e paz 15 vezes, ele vai dizer bom dia.
Mas enfim, a gente utiliza graça e paz porque a gente talvez já tenha entendido o que eu vou dizer agora. O significado dessas duas palavras para nós precisa ser compreendido e precisamos entender também por que Pedro roga que elas sejam multiplicadas na vida dos seus leitores. Eu já sei que é uma coisa boa, ele não vai pedir que Deus multiplique coisas ruins no coração dos seus leitores. Nas palavras de João Calvino, por graça designa-se o favor paterno de Deus para conosco. Vou parar só nesse pontinho aqui para a gente observar. Favor paterno de Deus para conosco. Se eu falo que a graça seja convosco, eu estou disso depreendendo que você é tão filho de Deus quanto eu. Você foi alvo de um favor paterno de Deus. Ele é seu pai, tanto quanto é meu pai. E assim como ele lhe trata como filho com graça, com favor, ele também me trata com graça e com favor. E realmente, pela morte de Cristo, nós fomos uma vez por todas reconciliados com Deus e pela fé nós tomamos posse desse benefício. Quando alguém diz assim, a graça seja convosco, nós só entendemos que tudo que existe na nossa vida foi pela graça, porque nós também entendemos que os benefícios da cruz nos são possíveis de apropriação. Eles são para nós. Eu escutei durante muito tempo, na minha infância e adolescência, uma música que dizia assim: tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você percebe o que é isso? Quer dizer que tudo que foi benefício daquele sacrifício nos foi imputado. A sua justiça, a capacidade de ser santificado dia após dia. Isso ninguém nos toma, mas nós precisamos todos os dias exercitar isso em nós, a certeza de que de fato é assim, porque se a gente perde isso de vista, a gente começa a ficar muito vulnerável, e o pecado pode nos enredar dizendo: olha aí, você continuou culpado, você continuou corrupto, você continua apenas um miserável pecador diante dos olhos de Deus. Os méritos de Cristo não servem de nada para você. O volume dos seus pecados suplanta o poder de Cristo de lhe perdoar. Isso não é verdade. Nós continuamos sim pecadores, mas regenerados. E o poder de Cristo, de forma alguma, pode ser suplantado mais pelo pecado. De fato, se você escutou um dos devocionais dessa semana ministrado pelo pastor Jamerson, você entende que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é importante que esteja no nosso coração. Mas ele continua dizendo: adiciona-se paz, pois como o princípio da nossa felicidade está quando Deus nos recebe em seu favor, assim, quanto mais ele confirma o seu amor em nosso coração, mais rica é a bênção que ele nos confere. Quanto mais a gente entende que foi recebido por Deus em seu favor, quanto mais nós sentimos o seu amor no nosso coração, mais rica é a bênção que ele nos confere, ou seja, mais rica é a paz que a gente sente. Por mais problemas que a gente tenha, por mais situações difíceis que a gente venha enfrentar, nós conseguimos ter paz. Essa semana, conversando com um colega de trabalho, ele falando de dificuldades que tinha passado durante as últimas temporadas, e eu dizia a ele: se eu for contar algumas das coisas que eu tenho passado, talvez você ache que as suas cargas são mais fracas, são mais tranquilas de carregar, e talvez isso motive você mais, apesar de que você vai ficar com pena de mim. E ele dizia: rapaz, você falou só umas 3 coisas aí, e eu não sei como é que você está vindo trabalhar. Eu disse: eu venho trabalhar porque eu tenho paz para vir trabalhar. Por mais que aconteçam coisas difíceis, muitas delas não estão no controle das minhas mãos, na realidade nenhuma delas. Eu aprendi com o passar do tempo
que a gente não perde o controle das coisas. A gente nunca teve e nunca terá o controle das coisas. E quanto mais você quer ter o controle das coisas, menos paz você tem. E quanto mais você lança as suas ansiedades e os seus problemas nas mãos do Senhor, que é quem pode resolver, mais paz você encontra, porque de fato Ele faz, no tempo dele, do jeito dele, com os meios que Ele tem. Quanto mais nós experimentamos o amor de Deus por nós, mais paz a gente sente. Ao proferir essas palavras a seu irmão, então, graça e paz, tenha em mente isso. Ele foi alvo da graça salvífica, e a cada dia a graça do Senhor é derramada sobre a sua vida, de modo que ele pode experimentar a paz do Senhor, aquela que só tem quem de fato conhece a Jesus Cristo. Mas ele fala sobre isso, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Não dá para sentir a graça, e não dá para sentir a paz se não for pelo conhecimento de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Pedro estava aqui combatendo doutrinas heréticas, à semelhança da primeira carta. Um dos melhores antídotos para a heresia é a declaração do conhecimento verdadeiro. Você rebate uma heresia sabendo o que é a verdade. E você não combate a heresia buscando as falhas da heresia, mas buscando ser especialista naquilo que é verdadeiro. Porque tudo que sair dali, consequentemente, é falso. Então, só reforçando o que eu acabei de falar, só tem a paz verdadeira quem tem o conhecimento de Deus. Não é um mero ouvir falar. Tem muita gente que escuta falar de Deus. Tem muita gente que lê acerca de Deus. Mas nem todo mundo conhece. Nem todo mundo crê. Às vezes você diz assim, você crê em Jesus? E a pessoa diz, eu acredito que Ele existe. Isso não é crer. Eu acredito que, por exemplo, o Brasil pode passar por um terremoto, apesar de não ser tão comum, como por exemplo no Japão. Mas pode ser que aconteça aqui? Pode, eu acredito. Essa crença que eu tenho, ela pode ou não se concretizar. Mas quando eu digo eu creio em Deus, eu não tenho dúvida de que Ele é. Não é que Ele existe, que Ele é. E outra, eu não tenho dúvida de que Ele é poderoso, de que Ele é gracioso e de que Ele traz paz ao meu coração. Não é o mero ouvir falar, é o relacionar-se com. O conhecimento de Deus e de Jesus que nos faz compreender que a graça e a paz nos são multiplicadas é o relacionamento que nós temos com Ele e com o seu Filho. Não somente isso, nós percebemos também que é o entregar-se a Ele, o crer de todo o coração, o confiar nele. E a mesma questão com relação à graça. Só reconhece que tudo que ocorre na sua vida, tudo que recebe das mãos de Deus, tudo que você vivencia é fruto da graça, aquele que tem o seu coração nele e que firma os seus passos nas suas palavras. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós servimos a Deus, mais a graça e a paz dele se tornam reais, se tornam notórias e vívidas nos nossos dias. Mas a gente entra no versículo 3 e vai até o 11 para que a gente tenha certeza da nossa vocação e eleição. E ele diz, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Veja só, nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos capacitados por Ele a viver em santidade. Nós fomos chamados para isso, pelo seu divino poder. Paulo afirmou aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E essa capacitação para viver de forma santa e irrepreensível na sua presença se dá pelo pleno conhecimento dele, é o restante do versículo 3, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Como eu posso viver de maneira santa e irrepreensível na presença de Deus se eu não conheço a sua vontade? Se eu não o conheço, se eu não conheço os seus atributos? Ao meditarmos na palavra de Deus, conhecendo Ele mais profundamente, a cada dia, não somente nos é apresentada com toda nitidez a sua graça e a sua paz, mas também é visualizada em cores mais vivas a sua vontade. Tem gente que procura fazer inúmeras campanhas, sobe aos montes para descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, quando simplesmente nós poderíamos nos fechar nos nossos quartos e abrir a palavra. Está aqui a vontade dele. A vontade dele é expressa nessas linhas sagradas. Você não vai descobrir em outro local. Você não vai descobrir dentro de si, a não ser que dentro de si esteja a palavra. Nós temos aqui tudo o que é necessário para um viver santo por nossa parte. Tudo o que é necessário. De modo que o que Ele nos deu na cruz, que foi a vida, sirva para a própria glória e virtude dEle. O objetivo de Pedro aqui é atribuir expressamente a Deus todo o louvor de nossa salvação. Não fomos nós, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que nos salvamos, foi Ele que nos salvou. Nós precisamos saber que somos totalmente devedores a Deus de todas as coisas. Tudo que vem para as nossas mãos é graça de Deus. Tudo o que nós vivenciamos dentro e fora da igreja é graça de Deus. Nós devemos a Ele essa graça e a paz que nós sentimos. E o versículo 4 diz: dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Junto à capacitação pelo poder divino para viver piedosamente, Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas. Qual o objetivo de nos dar essas promessas? Para que a gente se tornasse participantes da natureza divina, é o que Pedro está dizendo. Ou seja, para que a gente se tornasse participantes das qualidades divinas, chamadas em outros locais aqui da palavra de a imagem de Deus, o viver de Deus. Por meio dessas qualidades, nós nos assemelhamos a Ele. Para tanto, nota-se a necessidade de se ter uma comunhão com Deus em sua santidade e em sua bem-aventurança. Para ser parecido com Cristo dia após dia, eu preciso ter comunhão com o Pai. Para ser parecido com Ele, eu preciso ter comunhão. Eu preciso ter os atributos comunicáveis dEle. E isso vai ser importante não somente para que eu me torne participante da natureza divina. Ele nos deu grandiosas e preciosas promessas para que a gente fugisse da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A gente tem que valorizar as promessas de Deus. Só que as promessas de Deus contidas na sua palavra. Cuidado com o que as pessoas falam acerca das promessas de Deus. Nem todo que se levanta dizendo Deus te prometeu isso está alicerçado na palavra. Daí a grande quantidade hoje de pessoas decepcionadas não com o vaso, mas com o conteúdo do vaso, ou quem fez o vaso. Esse é o grande problema. Se levanta um profeta, lança sobre você uma promessa não grandiosa, não preciosa, porque não vem de Deus. E com quem você se decepciona? Com ele, quando as coisas não saem de acordo com o que ele expressou? Não. Invariavelmente as pessoas se decepcionam com Deus, porque aquelas pessoas que se levantaram disseram que Deus mandou lhe dizer determinada coisa. Então, se Deus mandou dizer e não aconteceu, quem errou? De forma lógica seria Deus, mas Deus erra? Não, Deus não erra. Deus não é menino para prometer alguma coisa em sua palavra e não cumprir. Deus não é homem para mentir
e não é filho de homem, não é carne como nós, para se arrepender das coisas que ele fala. Portanto, nós não podemos acreditar em tudo que se fala como sendo promessa de Deus, porque às vezes tem um rótulo de Deus, mas o conteúdo não tem nada a ver com ele. O que está na sua palavra já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou irá se cumprir. Isso é certo. Nós podemos confiar. E não há nada mais valoroso pelo qual nós devamos cobiçar, almejar, do que as promessas de Deus, porque de fato elas se cumprem, então eu posso esperar nelas. Sendo assim, Ele me deu essas promessas para que eu fugisse da cobiça do mundo. Eu não preciso olhar para o mundo, já que eu tenho tudo isso aqui. Eu não preciso almejar alguma coisa externa às suas promessas, porque elas já me dão tudo. Leia comigo novamente aqui o começo do versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tudo. Tudo que você precisa para viver, você tem aqui. Tudo que você precisa para ser santo, está aqui. Precisa ir atrás de outra coisa? Não. Não. Não é Cristo e mais alguma coisa. A nossa salvação é Cristo e Cristo somente. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a Ele e se assemelhar a Ele, objetivando a glória dEle, certos de que nós vamos receber das suas mãos poderosas e riquíssimas bênçãos. Por isso, começa o versículo 5, veja que uma coisa está interligada à outra, uma coisa chama a outra. Nós recebemos poder para tudo que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do conhecimento da palavra de Deus, que nos mostra Deus e o seu Filho, aquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, conhecendo a Deus e o seu Filho, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Uma vez que nós temos ricas e grandiosas promessas, por isso mesmo nos empenhemos para acrescentar à nossa fé a virtude. E ele agora começa essa gradação do versículo 5 até o versículo 7. Mostrando que já que nós fomos alvo de tão grande transformação e recebemos tão grandes promessas, precisamos viver dessa maneira. Aquele que tem certeza da sua vocação e eleição precisa viver desse modo, apresentando estes atributos. Primeiramente, acrescentando à sua fé a virtude. Nós precisamos viver piedosamente diante do Senhor, nos empenhando para que a nossa fé não seja vazia, inoperante. Pedro nos mostra que os fiéis devem se esforçar para ter uma fé adornada de boas obras. Quem é que faz coro com Pedro nesse sentido? Tiago. Não dá para ter fé sem ter obras. Eu preciso ter as duas. Mas não só boas obras. Também ele vai mostrar que essa nossa fé precisa ser adornada com sabedoria, com paciência e com amor. E esses são os seus associados inseparáveis. Quem tem fé em Cristo precisa apresentar tudo isso. Precisa ser alguém que produz boas obras. Lembre-se do que Paulo diz aos Efésios. Essas boas obras de antemão foram preparadas para que a gente andasse nelas. Segunda questão, que deve ter sabedoria, ou seja, não agir impulsivamente, sem refletir as coisas, sem pedir a orientação de Deus. Deve ter paciência. O tempo que nós temos não é o tempo de Deus. Não só para as nossas coisas, mas também para a reação daqueles que nós gostaríamos que conhecessem a palavra do Senhor. E nós precisamos ter amor. Essa palavra fantástica de 4 letrinhas, que ao passar do tempo ela foi perdendo muito do seu poder e significado, mas que pode voltar a ter, se nós expressarmos de fato o amor de Deus em nós. Calvino aponta virtude no sentido de vida honesta e corretamente preparada, organizada. Então quer dizer que
além de mostrar uma fé que não é vazia, nós precisamos acrescentar a ela uma vida honesta, uma conduta ilibada, irrepreensível, baseada nos valores expressos na palavra de Deus. Não basta dizer eu tenho fé, eu tenho que viver essa fé, expressando os valores que essa fé me trouxe, ou seja, aquilo que eu conheci nas Escrituras. Mas a essa virtude acrescente o conhecimento. Conhecimento é a palavra que talvez mais apareça nessa breve carta. Ela aparece 11 vezes. Só que a gente já está vendo pela terceira vez. A palavra conhecimento é tão utilizada nessa carta e nos mostra a importância que há em nos apropriarmos cada vez mais do que nos transmitem as Sagradas Escrituras. Você precisa conhecer. Você precisa tornar isso aqui algo íntimo seu. É não viver sem essas palavras. Não chega um momento da vida da gente que a gente está tão emocionado, tão apaixonado, que a gente diz assim, eu não consigo viver sem você. Talvez você já tenha dito isso a alguém. Enquanto servos eleitos, vocacionados por Deus, nós não podemos viver sem essa palavra. É esse o tipo de relação que a gente tem que ter com essa palavra. É não viver sem ela. É inconcebível que vocacionados e eleitos por Deus passem meses sem tocar nessa palavra. É inconcebível. Conhecimento é o que se faz necessário para que a gente haja com prudência. É justamente conhecendo essa palavra, tendo ela como algo precioso para nós, que a gente vai deixar de fazer coisas das quais a gente vai se arrepender pouquíssimo tempo depois. A gente vai observar melhor, analisar melhor, vai viver prudentemente. Mas ao conhecimento acrescente-se o domínio próprio. Parte desse viver prudente se revela no exercício do domínio próprio. Ao conhecer a palavra de Deus, a gente vê que como filhos dele nós devemos manifestar o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas. Quando a gente olha aquele texto, vem lá, o fruto do Espírito e parte dele vai estar o domínio próprio. Ou seja, agir sem impulsividade, sem ser levado exclusivamente pelas emoções, mas com moderação. A gente vê todos os dias pessoas se distratando, gritando umas com as outras, por conta de uma palavra, por conta da posição de um copo. Eu deixei aqui, por que você botou aqui? Alteando a voz porque alguém não concordou com a sua opinião. Se a gente for no mesmo ritmo do mundo, o domínio próprio vai passar longe da gente. Porque, infelizmente, no mundo, não existe ação do Espírito que nos modera, que nos refreia. Imagina aí o homem solto, para fazer o que ele quiser, sem moderação nenhuma. Ao domínio próprio, a perseverança. Em algumas versões você vai perceber que essa palavra vai ser tratada como paciência. Quando nós observamos a moderação, aqueles que são moderados, eles não ultrapassam os limites da sobriedade. Eles buscam não ir atrás de curiosidades, de novidades, de invencionices. Eles vão ser considerados pelos ímpios como estúpidos. Pode ter certeza. Você já passou, a maioria aqui já passou por essa fase de estar na universidade se relacionando com pessoas de fora dos arraiais evangélicos. E se você fez a UFCG, mesmo de frente para ela, tem um local onde as pessoas gazeiam as aulas e vão se divertir. E geralmente alguém diz assim, vamos também? Aí você diz, eu não vou. Por quê? Não é lugar para mim.
Por que não é lugar para você? Porque eu sou crente. Ah, deixa de besteira. Às vezes para o homem é mais complicado ainda, porque está lá a mesinha dos seus melhores amigos da faculdade, todo mundo que faz trabalhos com você, e aí eles colocam lá 4 ou 5 long necks e dizem assim: e aí, vamos tomar uma? Você diz: não, deixa de besteira, não é homem não. Não é a questão de ser homem mais ou menos, é a questão de ser de Deus. Eu não preciso disso, isso não me satisfaz. Eu tenho grandiosas e ricas promessas, eu não preciso disso para me sentir feliz, para me preencher. Mas eu vou ter que ter uma paciência, porque eu vou aguentar isso durante toda a minha vida. Se eu estiver andando em piedade, eu vou ter que aguentar isso sempre. Porque as pessoas não entendem que eu preciso me abster de determinadas coisas, porque elas não precisam e não devem estar no meu coração. Que ele já está preenchido pelo único que pode preencher, não tem espaço mais para isso. Para a gente se manter no propósito de viver para Deus, a despeito das provocações e adversidades, acrescente ao domínio próprio a perseverança. E a essa perseverança, a piedade, continuar buscando viver piedosamente, mas não é só buscar. Eu já escutei de alguns jovens dizendo assim: mas eu tento, mas eu busco, mas eu não consigo. A gente não foi chamado para buscar viver em santidade, mas sempre cedendo à tentação. A gente foi buscado para viver em santidade e conseguir. Lembre-se, na dependência do Espírito de Deus. Eu posso relacionar algumas coisas que eu estou falando hoje com aquilo que eu falei terça-feira. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Para que eu viva na luz, para que eu continue sendo como Ele é, eu preciso não somente buscar, tentar, mas depender dEle e conseguir. Mostrar a diferença. Mostrar frutos de que esse nosso conhecimento acerca de Deus e a nossa perseverança em se tornar cada vez mais parecidos com o seu Filho estão sendo efetivos. E a piedade acrescente-se à fraternidade, e a fraternidade o amor. Esse caráter piedoso vai se refletir numa vida saudável em comunidade. Ah, meus irmãos, é tão comum no nosso tempo, e é tão necessário, e precisa ser repetido inúmeras vezes, a nossa necessidade de estar em comunidade. Tem tanta gente que por motivos múltiplos deixou de estar nas igrejas. A pandemia não foi o motivo principal. Vários corações desmotivados. Mas aí eu quero lhe dizer que se o seu coração está desmotivado é porque você não conhece essa palavra. Porque se eu conheço essa palavra, quanto mais eu a conheço, quanto mais eu experimento dela, mais eu tenho motivação para fazer alguma coisa por Deus. É inconcebível uma pessoa dizer assim: eu não tenho motivação para louvar a Deus. Então você não conhece. Porque se você conhece a Deus, se você sabe o que Ele fez por você, o que Ele é capaz de fazer ainda pela sua vida, você tem motivos para louvar a Deus. Se você acordou, você está respirando, se você já se alimentou hoje, você sabe que vai se alimentar daqui a pouco, em nome de Jesus, você tem motivos para louvar a Deus. Se você está aqui com membros da sua família, louvando a Deus com você, você tem motivos para louvar a Deus. Se o sol se pôs sobre o seu lar, se a chuva molhou a terra do seu terreno, se você tem o pão de cada dia, você tem motivos para louvar a Deus. Mas esse louvor se torna muito mais bonito, muito mais instigante, muito mais vívido se a gente faz isso em comunidade. Porque tem horas, principalmente naquela hora escura da nossa vida, que a gente não consegue enxergar a beleza
do ser de Deus em nós. Mas o nosso irmão está conseguindo. A gente se une em louvor a Deus. E você me relembra as antigas verdades que eu posso ter esquecido por conta das adversidades que eu passei. O estar em comunidade não é o objetivo último, não é porque a igreja precisa de recursos e se eu não vier, a igreja não vai ter as ofertas, os dízimos para fazer as programações que ela se propõe a fazer. É porque nós precisamos de estar juntos, nos motivando nessa fé que é preciosa, sendo relembrados das promessas grandiosas de Deus, o louvando todos os dias da nossa vida. Nós fomos chamados a ser um povo, a ser um corpo de Cristo. Nós não fomos chamados para ser um dedo fora do corpo. Nós não fomos chamados para ser um apêndice, um anexo do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo tem que ser coeso, tem que ser unido. Essa piedade é vivenciada juntamente com os nossos irmãos, sendo fraternos com os nossos irmãos, ajudando-os nas suas necessidades e debilidades. Não existe uma pessoa que diz assim: eu não preciso de ninguém. Precisa. Nós precisamos uns dos outros. E ele diz: acrescente a fraternidade e o amor. A certeza da nossa vocação e eleição nos faz buscar viver dessa maneira, numa relação de amor com aqueles que fazem parte da mesma família que nós. E ele vai dizer no versículo 8, porque se essas qualidades, todas que foram citadas, existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Como eu já mencionei anteriormente, essas características, estando em nós, impedem que a nossa vida seja inoperante, seja vazia, que ela se baseie nesse discurso vazio, de que nós servimos a Deus em amor, mas a gente não apresenta frutos desse amor. Impede que a gente diga que tem fé em Deus, mas que a gente não tenha obras. Impede que a gente tenha só a capa de crente. E faz com que a gente seja reconhecido de fato como nova criação do Pai. Eu não posso, se eu tenho pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, todas essas características precisam estar evidenciadas na minha vida. Precisam ser verdade na minha vida. Todavia, versículo 9, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quando eu estava aqui expondo o livro de Ruth, eu disse que Noemi, por conta da sua amargura, se tornou míope para a graça de Deus. É isso. Às vezes, por conta do pecado e de não reunir essas características, porque não tem o pleno conhecimento de Deus, tem gente que se torna míope para a necessidade de santificação e purificação todos os dias e acha que está tudo muito bem, quando não está. Quem não tem essas características, quem não tem essa busca de viver em conformidade com o conhecimento adquirido nas Escrituras, que apenas aparenta ser um dos nossos, está se enganando, só se enganando, porque Deus sabe todas as coisas. Ele está cego quanto à sua própria realidade, se esquece de que aquele que foi feito filho de Deus necessita santificar-se diariamente e confessar os seus pecados, para que aquele que perdoa os pecados possa também nos purificar de toda injustiça. Versículo 10 nos diz: portanto, irmãos, ele vai concluir agora, empenhe-se ainda mais. Tem que ser um empenho. Nós fomos salvos totalmente por obra de Deus. Nisso nós fomos passivos. Mas a nossa vida cristã não é passiva. Nós não somos marionetes na mão do Criador. Nós ativamente vivemos para Ele. Nós precisamos mostrar os frutos dessa salvação. Então empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão.
Esse empenho é uma prova de que nós já fomos realmente eleitos. Quem se empenha é quem foi eleito. Quem não foi eleito não vai se empenhar. Quem não compreendeu a eleição vai dizer: bom, Deus já me escolheu, não preciso fazer mais nada. E está errado. Agora é que você vai começar a fazer, e muito. A nossa profissão de fé consiste numa boa consciência e na integridade de vida. Quando você é batizado e você diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio nessa santa vocação e eleição, esse chamado que me foi feito para ser parte do povo de Deus, eu me uno agora a essa igreja local, entendendo que anteriormente eu já fui escolhido para fazer parte da igreja celestial, da igreja triunfante. Isso daí vai ser evidenciado pela vida que você vai levar, pela sua integridade, pela sua boa consciência, pelos frutos que você vai demonstrar a partir desse conhecimento que você obteve nas Escrituras. Pedro vai insistir com seus leitores que deve haver mais trabalho, mais labor, mais diligência, porque ele já disse uma vez: a sua fé não pode ser estéril, não pode ser improdutiva, não pode ser inoperante. Os filhos de Deus são distinguidos dos demais, dos réprobos, por essa marca. Eles vivem uma vida piedosa e santa, porque é isso o desígnio e o fim da eleição. Nós somos chamados para isso. Se agir dessa forma, nós jamais tropeçaremos. E o versículo 11 diz: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O propósito do apóstolo aqui era apenas mostrar que aqueles que são hipócritas, versículo 9, aqueles que não reúnem as qualidades descritas nos versículos 5, 6 e 7, que não tem nada em si de real ou sólido. Por outro lado, aqueles que comprovam a sua vocação mediante essas boas obras estão livres do perigo de tropeçar. Por quê? Porque a graça de Deus sobre eles é certa e é suficiente. Eles são sustentados por essa graça. E assim a certeza da nossa salvação de modo algum depende de nós. Sem sombra de dúvidas, a causa dela também está além dos nossos limites. Quero trazer 4 aplicações, só relembrando o que a gente falou nessa manhã, para que a gente termine. Nesses 11 versículos, o que Pedro nos traz, através da meditação dessa primeira parte da segunda epístola, nós somos relembrados da necessidade de afastar as nossas mentes de ideias heréticas e dúvidas infundadas quanto à natureza de Cristo, principalmente no que tange à sua divindade. Cristo é tanto o nosso Deus, quanto Ele é o nosso Salvador. Não esqueça disso. Segundo, não vem de nós a capacidade de viver inteiramente para Deus, externando esse caráter piedoso que ele cita na carta, confiando plenamente nas suas grandiosas e ricas promessas. Ele é quem nos sustenta e nos fortalece por meio do conhecimento dele, para que a gente fuja da corrupção do mundo causada pela cobiça. Uma terceira questão é que, enquanto filhos eleitos e vocacionados por Deus, nós devemos nutrir em nossas vidas a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança ou paciência, a piedade, a fraternidade e o amor. Reunindo esses atributos, nós não seremos inoperantes e improdutivos. E por último, todos nós somos conscientes, sabedores, que boas obras não são a causa da nossa salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. Porém, a consolidação do nosso chamado e da nossa eleição se dá pela obediência que nós temos à palavra de Deus e pelas obras que nós realizamos em seu nome e para a sua glória. Isso evidencia que nós fomos escolhidos, e não em vão, por Deus, para sermos parte integrante do seu povo, nos conduzindo nessa terra para o louvor da sua glória.